Você sabia que seus hábitos matinais podem estar te afastando de Deus sem que você perceba? Prepare-se para uma revelação chocante. Muitas vezes, começamos o dia automaticamente, sem refletir sobre como nossas ações podem impactar nossa vida espiritual. Pequenos hábitos, aparentemente inofensivos, podem nos afastar do propósito divino e comprometer nossa caminhada com Deus. A maioria de nós passa a manhã no piloto automático, sem considerar a importância de cada gesto e escolha que fazemos ao acordar. No vídeo de hoje, vamos descobrir 17 hábitos matinais que não agradam a Deus e que muitos de nós praticamos diariamente sem saber. Este conteúdo promete transformar sua vida espiritual em apenas alguns minutos. Imagine iniciar cada manhã alinhado com os princípios divinos, pronto para enfrentar o dia com a certeza de que está agradando ao Senhor em cada ação. Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Quando falamos em hábitos matinais, muitas vezes pensamos apenas na rotina física: acordar, escovar os dentes, tomar café da manhã. No entanto, nossas manhãs têm um potencial enorme para definir o tom de todo o nosso dia. A forma como escolhemos começar cada manhã pode nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Podemos iniciar o dia com gratidão, meditação e oração, ou nos perder em reclamações, procrastinação e atitudes negativas. A escolha é nossa, e a diferença que ela faz é monumental. A Bíblia nos oferece inúmeras direções sobre como viver de maneira que agrade a Deus, e isso inclui nossos hábitos diários. Quando refletimos sobre as Escrituras e alinhamos nossas ações com os ensinamentos bíblicos, experimentamos uma transformação profunda em nossa vida espiritual. Os versículos bíblicos que compartilharemos ao longo deste vídeo não são apenas palavras de sabedoria, mas guias práticos para moldar nossos hábitos e nos aproximar mais de Deus. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 17 hábitos que podem estar sabotando sua espiritualidade sem que você perceba. Desde a forma como começamos o dia até as pequenas ações que tomamos ao longo da manhã, cada escolha pode ser uma oportunidade de honrar a Deus ou de nos afastar dele. Vamos analisar esses hábitos sob a luz das Escrituras, entendendo por que eles não agradam a Deus e como podemos transformá-los em práticas que fortalecem nossa fé. E por que é tão importante examinar nossos hábitos matinais? Porque as primeiras horas do dia têm um impacto significativo em nossa mente e espírito. O modo como escolhemos gastar nossas manhãs pode influenciar nossa perspectiva, nossa atitude e nossa capacidade de enfrentar desafios ao longo do dia. Quando dedicamos nossas manhãs a Deus, começamos o dia com um propósito renovado e uma conexão mais profunda com o Senhor. Este vídeo não é apenas sobre identificar hábitos negativos, mas sobre oferecer soluções práticas e bíblicas para substituí-los por práticas que agradam a Deus. Vamos explorar juntos maneiras de incorporar gratidão, paciência, generosidade e planejamento em nossa rotina matinal. Tudo fundamentado em passagens das Escrituras que nos guiam e nos inspiram. Então, se você está pronto para transformar suas manhãs e, consequentemente, sua vida espiritual, continue conosco. Vamos embarcar nesta jornada juntos, descobrindo como cada pequeno gesto ao acordar pode ser uma oferta de amor e devoção a Deus. Prepare-se para uma mudança poderosa e significativa. E vamos começar agora mesmo. Se este conteúdo for valioso para você, peço seu apoio aqui ao canal. Inscreva-se para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos levar a palavra de Deus mais longe. Obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe. E agora que você sabe o quão importantes são seus hábitos matinais, vamos começar com o primeiro deles. Imagine uma manhã tranquila, onde os primeiros raios de sol começam a espreitar pela janela, iluminando suavemente o quarto.
O mundo lá fora ainda está silencioso e você tem a oportunidade de começar o dia de maneira reflexiva e serena. Esse momento pode ser um dos mais importantes do seu dia, pois é quando você pode escolher se conectar com Deus e expressar gratidão por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre sua vida. No Salmo 107, versículo 1, encontramos uma orientação clara. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Este versículo nos lembra da importância de começarmos o dia agradecendo a Deus por sua bondade e amor eterno. A gratidão não é apenas um ato de reconhecimento, mas uma forma poderosa de transformar nosso estado emocional e espiritual. Estudos mostram que começar o dia com gratidão pode elevar significativamente o nosso bem-estar emocional. Quando reconhecemos as coisas boas em nossa vida, mesmo as pequenas, mudamos nosso foco das dificuldades para as bênçãos. Isso não só melhora nosso humor, mas também fortalece nossa resiliência para enfrentar os desafios que surgirem ao longo do dia. Considere Jó, um homem cuja vida foi virada de cabeça para baixo. Ele perdeu tudo: sua família, suas posses, sua saúde. No entanto, em meio ao sofrimento, Jó manteve sua fé e, em vez de se revoltar, ele buscou entender os propósitos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 21, mostra sua atitude de gratidão e submissão. Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de circunstâncias extremamente difíceis, Jó reconheceu a soberania de Deus e escolheu louvá-lo. A história de Jó nos ensina que a gratidão não depende das circunstâncias externas, mas de uma profunda confiança em Deus e em seus planos para nossas vidas. Quando começamos o dia agradecendo a Deus, estamos fortalecendo nossa fé e nos preparando para enfrentar qualquer adversidade com uma atitude positiva e confiante. Amanhã de manhã, reserve um momento para sentar em silêncio e pensar sobre suas bênçãos. Não precisa ser um longo período de tempo, apenas alguns minutos de reflexão podem fazer uma grande diferença. Ao abrir seus olhos, antes de fazer qualquer outra coisa, agradeça a Deus por mais um dia de vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho e até mesmo pelas pequenas coisas que muitas vezes tomamos como garantidas. Praticar a gratidão, logo ao acordar, pode transformar não apenas seu dia, mas sua vida inteira. Ao reconhecer diariamente as bênçãos de Deus, você começará a ver o mundo de uma perspectiva mais positiva e cheia de esperança. Faça da gratidão um hábito matinal e observe como isso influencia seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor. Lembre-se, a gratidão é uma forma de adoração. Quando agradecemos a Deus, estamos reconhecendo sua soberania e bondade em nossas vidas. Estamos dizendo a Ele que confiamos em seus planos e que somos gratos por sua provisão constante. Então, comece suas manhãs com gratidão e permita que essa prática diária transforme sua vida espiritual e emocional. Depois de reconhecer a importância da gratidão, vamos falar sobre outro hábito que pode estar afetando sua vida espiritual. Quando você abre os olhos pela manhã, enfrenta uma decisão crítica que pode definir o tom do seu dia. Você escolhe começar reclamando sobre o que está por vir ou opta por uma atitude de gratidão e positividade? Esse momento inicial é crucial e tem um impacto significativo na sua saúde emocional e espiritual. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, somos instruídos: façam tudo sem queixas nem discussões. Esta passagem nos desafia a abandonar a tendência de reclamar e adotar uma postura mais construtiva e positiva. Quando escolhemos não reclamar, estamos cultivando um espírito de contentamento e confiança em Deus, reconhecendo que Ele está no controle de todas as situações. A psicologia confirma
que começar o dia com uma atitude negativa pode prejudicar não apenas nosso humor, mas também nossa saúde mental. Reclamar ao acordar cria um ciclo de negatividade que pode se perpetuar ao longo do dia, afetando nossas interações, produtividade e bem-estar geral. Estudos mostram que pessoas que evitam reclamar e focam em aspectos positivos têm níveis mais altos de satisfação e resiliência. Pense em Jesus, enfrentando o maior desafio de sua vida. No jardim do Getsêmani, sabendo da dor e do sofrimento que estavam por vir, ele escolheu submeter-se à vontade do Pai, sem queixas. Em Mateus, capítulo 26, versículo 39, ele orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus nos deu um exemplo poderoso de aceitação e entrega, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podemos confiar na vontade de Deus sem reclamar. Esse exemplo de Jesus nos ensina que, mesmo diante de desafios e incertezas, podemos escolher começar o dia sem murmurações. Em vez disso, podemos adotar uma atitude de confiança e entrega, sabendo que Deus está ao nosso lado e tem um propósito para cada situação. Quando abandonamos as queixas e focamos na gratidão, abrimos espaço para a paz e a alegria em nossas vidas. Amanhã de manhã, ao abrir os olhos, faça uma escolha consciente de não reclamar. Em vez disso, agradeça a Deus pelo novo dia e por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Encontre algo positivo para focar, mesmo que seja uma pequena bênção. Essa mudança de atitude pode transformar não apenas seu dia, mas também seu relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor. Comece a ver cada manhã como uma nova oportunidade de viver plenamente e com propósito. Ao escolher não reclamar, você estará cultivando um espírito de gratidão e contentamento, que é essencial para uma vida cristã saudável e satisfatória. Passando da reclamação para uma questão mais sutil, vamos falar sobre como a falta de atenção às pequenas alegrias pode impactar sua espiritualidade. Não valorizar as pequenas alegrias da vida cotidiana é ignorar as bênçãos sutis que Deus espalha ao longo de nosso caminho diário. Cada dia é cheio de momentos que, embora possam parecer insignificantes, são manifestações do amor e da graça de Deus. Essas pequenas alegrias são como pequenos presentes que Deus nos dá para lembrar-nos de sua presença constante e de seu cuidado por nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos orientados: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra que devemos ser gratos não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelas pequenas, pois tudo é parte do plano de Deus para nossas vidas. A gratidão pelas pequenas coisas pode transformar nossa perspectiva e nos ajudar a ver a mão de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Jesus, em seu ministério, valorizou e destacou gestos e encontros aparentemente pequenos. Ele viu valor em coisas simples e comuns. Por exemplo, em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44, Jesus observa uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas na caixa de ofertas do templo e diz aos seus discípulos que ela deu mais do que todos os outros, porque deu tudo o que tinha. Este gesto, aparentemente insignificante, tornou-se uma lição poderosa sobre sacrifício e generosidade. Outro exemplo é quando Jesus acolhe as crianças e as abençoa, como relatado em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Enquanto os discípulos tentavam afastar as crianças, Jesus as chamou e as abraçou, mostrando que as pequenas interações e a simplicidade das crianças são altamente valorizadas no reino de Deus. Esses momentos nos ensinam a valorizar o que é humilde e simples, reconhecendo a beleza e a profundidade nas pequenas coisas. Desafiar-se
a não apenas passar por essas pequenas alegrias, mas reconhecê-las como os dons divinos que são, pode mudar radicalmente sua vida espiritual. Quando você começa a ver cada sorriso, cada pôr do sol, cada conversa sincera como uma bênção de Deus, sua gratidão aumenta e sua conexão com o Criador se aprofunda. Pequenas alegrias como uma xícara de café quente, um abraço de um ente querido ou uma brisa suave em um dia quente são lembretes do amor contínuo de Deus. Amanhã, ao iniciar seu dia, faça um esforço consciente para notar e apreciar essas pequenas bênçãos. Talvez você veja um lindo nascer do sol, ou ouça o canto dos pássaros, ou sinta a alegria simples de um bom café da manhã. Agradeça a Deus por esses momentos. Reconheça que, ao valorizar as pequenas alegrias, você está honrando o Criador que as proporcionou. Lembre-se de que Deus está presente nas pequenas coisas tanto quanto nas grandes. Ao valorizar cada pequeno momento de alegria, você estará cultivando um coração grato e reconhecendo a bondade de Deus em todos os aspectos da sua vida. Aceite este desafio e veja como sua perspectiva muda, como sua fé é fortalecida e como sua vida se enche de uma nova alegria e paz. Reconhecer as pequenas alegrias é crucial, mas o que dizer sobre nossa responsabilidade em ajudar os outros? Vamos explorar isso a seguir. Ignorar alguém necessitado não apenas contradiz o mandamento de amar o próximo, mas também obscurece a luz da compaixão que devemos refletir como seguidores de Cristo. Ajudar o próximo é um chamado divino que nos lembra de nossa responsabilidade uns para com os outros. Quando fechamos os olhos para as necessidades ao nosso redor, estamos falhando em cumprir um dos mandamentos mais importantes que Jesus nos deu: amar o próximo como a nós mesmos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, lemos: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Este versículo nos chama a compartilhar as cargas de nossos irmãos e irmãs, a sermos uma comunidade unida pelo amor e pela compaixão. Não se trata apenas de dar quando é conveniente, mas de estar disposto a sacrificar nosso tempo, nossos recursos e nosso conforto para ajudar aqueles que estão em necessidade. Considere a parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Nesta história, um homem é espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Tanto um sacerdote quanto um levita passam por ele sem oferecer ajuda. No entanto, um samaritano, considerado inimigo dos judeus, cuida de suas feridas e o leva a uma hospedaria, onde paga para que ele seja cuidado até sua recuperação. Jesus usa essa parábola para ilustrar quem é nosso próximo e o que significa amar verdadeiramente. O bom samaritano não hesitou em ajudar, mesmo sabendo que poderia ser perigoso ou inconveniente. Ele viu a necessidade e respondeu com compaixão e ação. Essa história nos desafia a olhar além de nossos preconceitos e a agir com amor desinteressado. A lição aqui é clara: o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma ação. É estar disposto a sair do nosso caminho para ajudar alguém, independentemente das circunstâncias. Portanto, ao começarmos cada dia, comprometamo-nos a não passar indiferentes por aqueles em necessidade. Isso pode significar parar para ajudar alguém que está com problemas no carro, ouvir um amigo que está passando por dificuldades ou até mesmo fazer uma doação para uma instituição de caridade. Ajudar o próximo não precisa ser grandioso para ser significativo. Pequenos atos de bondade podem ter um impacto enorme na vida de alguém. Ao ajudar os outros, estamos refletindo o amor de Cristo e cumprindo sua lei. Estamos mostrando ao mundo que a fé cristã é uma fé de ação, de amor em movimento. Cada oportunidade de ajudar
é uma oportunidade de mostrar a compaixão de Deus e de ser uma luz em um mundo frequentemente escuro. Então, na próxima vez que você vir alguém em necessidade, não ignore. Lembre-se do chamado para levar os fardos uns dos outros e de como Jesus nos mostrou a importância de ajudar o próximo através da parábola do bom samaritano. Faça um compromisso diário de ser uma bênção na vida de alguém, de ser a resposta à oração de alguém e de deixar a luz de Cristo brilhar através de suas ações. Ao fazer isso, você não apenas obedecerá ao mandamento de Deus, mas também transformará sua própria vida e a vida daqueles ao seu redor. Enquanto pensamos em ajudar o próximo, também precisamos refletir sobre a procrastinação e suas consequências. Procrastinar nossos compromissos ou momentos de comunhão com Deus é uma violação do princípio encontrado em Provérbios, capítulo 13, versículo 4, que diz: "O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta." Esse versículo nos alerta sobre os perigos da procrastinação e a importância de sermos diligentes em nossas ações. Adiar tarefas e momentos de oração pode parecer inofensivo à primeira vista, mas a procrastinação pode rapidamente se transformar em um hábito que nos impede de cumprir nossos deveres e de crescer espiritualmente. Imagine-se como um agricultor que olha para o campo e decide adiar o plantio. Cada dia que passa, a oportunidade de uma colheita abundante diminui. As sementes que poderiam ter sido plantadas e cuidadas ficam guardadas, e o tempo, que é crucial para o crescimento, é desperdiçado. Da mesma forma, quando procrastinamos nossos compromissos ou adiamos nossos momentos de oração, estamos perdendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual. A procrastinação nos priva dos frutos que poderíamos colher se agíssemos com diligência. Na vida espiritual, isso significa perder a chance de nos aproximarmos de Deus, de fortalecer nossa fé e de ver suas bênçãos em nossas vidas. Adiar a oração ou a leitura da Bíblia é adiar o nosso relacionamento com o Criador, é adiar a comunhão com aquele que nos ama e deseja estar perto de nós. No mundo moderno, com tantas distrações e responsabilidades, é fácil cair na armadilha da procrastinação. Muitas vezes pensamos: vou orar mais tarde ou lerei a Bíblia amanhã. Mas, assim como o agricultor que adia o plantio, estamos deixando passar momentos preciosos que nunca mais voltarão. Cada dia é uma oportunidade única de crescer em nossa fé e de cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Portanto, comecemos cada dia não com a hesitação da procrastinação, mas com a resolução de agir. Faça um compromisso de começar o dia com oração e leitura da Bíblia, antes que as distrações tomem conta. Estabeleça uma rotina que inclua momentos de comunhão com Deus e compromissos pessoais. Acorde alguns minutos mais cedo, se necessário, para garantir que esses momentos não sejam negligenciados. A resolução de não procrastinar nossos compromissos e momentos de oração é um passo em direção a uma vida mais plena e realizada. Quando priorizamos nossa relação com Deus e somos diligentes em nossas responsabilidades, estamos honrando a Deus e preparando o terreno para uma colheita abundante em nossas vidas. Ao agirmos com prontidão, abrimos espaço para que Deus opere em nós e através de nós, trazendo crescimento, paz e propósito. Assim, ao iniciar cada manhã, lembre-se do agricultor e do campo que precisa ser semeado. Veja suas responsabilidades e momentos de oração como sementes que, se plantadas e cuidadas com diligência, trarão uma colheita rica de bênçãos e crescimento espiritual. Que cada dia seja uma nova oportunidade de agir, de buscar a Deus e de cumprir nossos compromissos com alegria e dedicação. Vencendo a procrastinação, devemos também ter cuidado com nossas palavras. Vamos discutir o impacto de falar mal dos outros,
Falar mal dos outros é um veneno que, uma vez liberado, se espalha rapidamente, destruindo relacionamentos e causando danos profundos. Efésios capítulo 4, versículo 29, nos instrui: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Este versículo nos lembra do poder das palavras e da responsabilidade que temos em usá-las para edificar, e não para destruir. As palavras têm um impacto profundo em nosso ambiente e nas pessoas ao nosso redor. Psicologicamente, a fofoca e as palavras negativas podem criar um ambiente de desconfiança e hostilidade. Elas corroem a confiança e o respeito mútuo, essenciais para relacionamentos saudáveis. A ciência da psicologia confirma que ambientes onde a comunicação é negativa tendem a ser menos produtivos e mais estressantes. Isso afeta não apenas aqueles que são alvo das palavras negativas, mas também aqueles que as proferem e os que as ouvem. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, refletindo verdade e amor em nosso discurso e ações. Ele mesmo demonstrou como usar palavras de maneira construtiva e compassiva. Em suas interações, Jesus sempre buscou elevar, encorajar e corrigir com amor. Mesmo quando confrontado com pecado e erro, suas palavras visavam a restauração e não a condenação. Seu exemplo nos mostra que nossas palavras devem ser usadas para promover a paz e a compreensão, e não para criar divisões. Para refletir, pense no impacto que suas palavras têm no ambiente ao seu redor. Quando falamos mal dos outros, estamos plantando sementes de discórdia que podem crescer e se tornar grandes problemas. Considere como suas palavras podem estar afetando sua família, seus amigos e seus colegas de trabalho. Você está contribuindo para um ambiente positivo e edificante, ou suas palavras estão causando dor e separação? Para começar a mudar, faça um esforço consciente para falar de maneira positiva e construtiva. Antes de dizer algo sobre outra pessoa, pergunte a si mesmo se suas palavras estão alinhadas com o ensinamento de Efésios 4:29. Suas palavras promovem a edificação e trazem graça aos que as ouvem? Se não, talvez seja melhor não dizê-las. Em vez disso, busque maneiras de elogiar, encorajar e apoiar os outros. Ao fazer isso, você estará refletindo o amor e a compaixão de Jesus em suas interações diárias. Lembre-se de que suas palavras têm o poder de construir ou destruir. Escolha usá-las para construir um mundo mais amável e compassivo, seguindo o exemplo de Cristo. Controlar nossa língua é importante, especialmente quando pensamos em como tratamos nossa família pela manhã. A impaciência nas interações matinais pode minar a harmonia e o amor que devem caracterizar nossos lares. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nos lembra que o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Este versículo destaca a paciência como um componente essencial do amor, algo que muitas vezes esquecemos na correria e nos desafios do dia a dia. A impaciência, especialmente nas manhãs, pode criar um ambiente tenso e estressante em casa. Estudos psicológicos mostram que a maneira como começamos nosso dia pode influenciar nosso humor e comportamento ao longo dele. Se nossas manhãs são marcadas por impaciência e irritação, é provável que esses sentimentos persistam e afetem negativamente nossas interações com os outros. Isso pode resultar em conflitos desnecessários e sentimentos feridos, corroendo a base de amor e respeito que é fundamental para relacionamentos familiares saudáveis. Jesus, em seu ministério, frequentemente destacava a importância das relações pessoais e familiares. Em Marcos capítulo 10, versículo 14, ele diz: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
Jesus valorizava a presença e a inocência das crianças, nos ensinando a dar atenção e cuidado especial a elas. Isso reflete a importância de estar presente e ativamente envolvido na vida de nossos filhos. Imagine uma manhã típica em sua casa. Todos acordam apressados, preocupados com suas próprias agendas, mal trocando algumas palavras. Agora, imagine uma manhã diferente, onde todos acordam um pouco mais cedo, sentam-se juntos à mesa para o café da manhã, conversam sobre seus planos para o dia, compartilham uma breve leitura bíblica e oram juntos. Esse simples ato de presença e interação pode transformar a atmosfera do lar, trazendo mais harmonia, compreensão e amor. Para muitos de nós, pode ser um desafio encontrar tempo para momentos em família pela manhã, devido às exigências do trabalho, da escola e outras responsabilidades. No entanto, é essencial fazer um esforço consciente para priorizar esses momentos. Não precisa ser algo grandioso ou demorado. Pequenos gestos como um abraço, uma palavra de encorajamento ou até mesmo compartilhar uma refeição podem fazer uma grande diferença. Portanto, convido você a fazer da presença um pilar em sua vida familiar. Comece seu dia dedicando alguns minutos para estar com sua família. Isso não só fortalecerá os laços entre vocês, mas também estabelecerá um exemplo positivo de amor e dedicação para seus filhos. Pequenas mudanças em nossa rotina matinal podem ter um impacto profundo na dinâmica familiar. Ao investir tempo em nossos entes queridos, estamos construindo um lar baseado no amor, respeito e na presença de Deus. Efésios 6:4 nos lembra da importância de criar nossos filhos na instrução e conselho do Senhor. Que possamos seguir esse conselho e fazer da presença um hábito diário, nutrindo nossas relações familiares e fortalecendo as bases do nosso lar. Que você possa encontrar alegria e satisfação em cada momento compartilhado com sua família, reconhecendo que esses momentos são presentes preciosos de Deus. Que sua casa seja um reflexo do amor e da graça divina, onde todos se sintam amados e valorizados. Depois de falar sobre a importância do tempo em família, precisamos abordar a questão da avareza. A avareza é um perigo que pode afastar nosso coração das necessidades dos outros e impedir a generosidade que Deus nos chama a praticar. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, lemos: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse versículo nos alerta sobre como o amor ao dinheiro e a avareza podem desviar nossa atenção de Deus e causar grandes sofrimentos. A avareza não se manifesta apenas na retenção de dinheiro, mas também na retenção de tempo, amor e recursos que poderíamos compartilhar com os outros. Quando somos avarentos, fechamos nosso coração para as necessidades alheias e nos tornamos incapazes de ver as oportunidades de fazer o bem ao nosso redor. A avareza cria uma barreira direta contra a generosidade e nos impede de cumprir o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos deu um exemplo claro de generosidade em sua vida. Ele nunca reteve seu amor, suas bênçãos ou seu tempo. Em vez disso, ele sempre deu de si mesmo, mesmo quando estava cansado ou em necessidade. Um exemplo marcante é a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus, movido pela compaixão, alimentou uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele viu a necessidade do povo e não hesitou em agir generosamente, confiando no poder de Deus para suprir as necessidades. A psicologia também nos ensina que a generosidade traz benefícios tanto para quem recebe quanto para quem dá. Estudos mostram que pessoas generosas tendem a ser mais felizes, menos estressadas e têm melhores relacionamentos. Quando compartilhamos nossos recursos e nosso tempo, criamos um sentido de comunidade e conexão
que enriquece nossa vida e a vida dos outros. Imagine um cenário em que você tem a oportunidade de ajudar alguém em necessidade. Pode ser um colega de trabalho que está passando por dificuldades financeiras, um vizinho que precisa de ajuda com as compras ou até mesmo um estranho que necessita de um ato de bondade. Sua reação a essa oportunidade pode fazer toda a diferença. Se você decidir ser generoso, não apenas aliviará a necessidade imediata daquela pessoa, mas também plantará uma semente de bondade que pode florescer em outras áreas da vida dela. Para muitos de nós, a avareza pode ser um hábito difícil de quebrar, especialmente em uma sociedade que muitas vezes valoriza a acumulação de bens e riqueza. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver de maneira contracultural, praticando a generosidade e confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Portanto, convido você a examinar seu coração e seus hábitos. Pergunte a si mesmo: estou retendo algo que poderia ser usado para abençoar os outros? Estou permitindo que a avareza me impeça de ser generoso como Deus me chama a ser? A Bíblia nos ensina que a verdadeira riqueza não está na quantidade de bens que possuímos, mas na capacidade de usar o que temos para fazer o bem. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus nos aconselha: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que possamos lembrar que nossas verdadeiras riquezas são encontradas em nossa capacidade de amar e servir aos outros. Ao abandonar a avareza e abraçar a generosidade, refletimos o caráter de Deus e espalhamos sua luz no mundo. Superar a avareza é essencial, especialmente quando lidamos com o desânimo em nossas manhãs. O desânimo pode ser um inimigo sutil e poderoso, especialmente quando deixamos que ele domine nossas manhãs. Permitir que o desânimo tome conta de nossas primeiras horas do dia é caminhar na direção oposta do encorajamento encontrado em Romanos, capítulo 12, versículo 12, onde somos aconselhados a: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse versículo nos lembra da importância de manter a esperança viva, ser paciente nos momentos difíceis e perseverar em nossa comunicação com Deus. O desânimo, quando permitido a enraizar-se, pode corroer nossa fé, nossa alegria e nossa motivação para enfrentar o dia. Ele nos impede de ver as bênçãos que Deus nos dá e nos faz focar apenas nos desafios e nas dificuldades. A psicologia nos mostra que o desânimo, quando não tratado, pode levar à depressão e à ansiedade. Ele diminui nossa capacidade de ver as coisas de maneira positiva e de buscar soluções para os problemas. O desânimo também pode afetar nossas relações, nossa produtividade e até mesmo nossa saúde física. Por isso, é crucial aprender a combatê-lo de maneira ativa e eficaz. Um exemplo bíblico poderoso de como combater o desânimo vem do próprio Jesus, que enfrentou momentos de profunda tristeza e angústia, especialmente no jardim do Getsêmani. Sabendo o sofrimento que estava por vir, Jesus se sentiu sobrecarregado, a ponto de suar gotas de sangue. No entanto, ele não permitiu que o desânimo o dominasse. Em vez disso, ele se voltou para o Pai em oração, buscando força e consolo. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Essa atitude de submissão e confiança é um exemplo claro de como devemos lidar com o desânimo. Para combater o desânimo em nossa vida diária, é importante desenvolver hábitos que nos ajudem a manter a perspectiva correta.
vamos falar sobre algumas maneiras práticas de combater o desânimo e começar o dia de forma positiva. Primeiro, que tal começar o dia com oração e meditação bíblica? Dedicar os primeiros minutos do seu dia para conversar com Deus e ler sua palavra pode ajudar a alinhar sua mente e coração com as promessas e verdades divinas. Outra dica é cultivar um coração grato. Mesmo em meio às dificuldades, sempre há algo pelo que ser grato. Faça uma lista de bênçãos e relembre-se delas sempre que sentir o desânimo se aproximando. Conectar-se com outras pessoas também pode ser muito útil. Às vezes, conversar com um amigo de confiança ou um membro da família traz uma nova perspectiva e encorajamento. Não subestime o poder do apoio comunitário. Além disso, pratique atividades físicas regularmente. O exercício é conhecido por melhorar o humor e aumentar a energia. Encontre uma atividade que você goste e faça dela uma parte regular da sua rotina. Estabeleça metas realistas para si mesmo. Às vezes, o desânimo vem de expectativas irrealistas. Defina metas que sejam alcançáveis e celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. E claro, descanse adequadamente. O cansaço pode exacerbar o desânimo. Certifique-se de que está dormindo o suficiente e reservando tempo para relaxar e recarregar suas energias. Para reflexão, pergunte-se: como posso combater ativamente o desânimo em minha vida diária? Quais práticas posso incorporar em minha rotina matinal para começar o dia com mais fé e esperança? Lembre-se de que, como cristãos, somos chamados a viver na esperança e na alegria que vem de conhecer a Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, lemos: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo nos lembra de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos dá a força necessária para enfrentar qualquer desafio, inclusive o desânimo. Ao nos levantarmos cada manhã, que possamos escolher a esperança sobre o desânimo, a fé sobre o medo e a alegria sobre a tristeza. Que nossas vidas sejam um reflexo da luz e do amor de Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. Para vencer o desânimo, precisamos também ser diligentes no planejamento de nosso dia. A falta de planejamento para o dia é como começar uma viagem sem um mapa ou um destino claro. Quando não planejamos adequadamente o nosso dia, estamos subestimando o precioso presente do tempo que Deus nos deu. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16, nos adverte a sermos cuidadosos em como vivemos, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Isso nos lembra da importância de usar nosso tempo sabiamente e de fazer um esforço consciente para planejar nossas atividades diárias. O planejamento diário é crucial não apenas para nossa produtividade, mas também para nosso bem-estar espiritual. Quando planejamos, estamos colocando ordem em nosso dia, priorizando nossas tarefas e criando espaço para o que é realmente importante, incluindo nosso tempo com Deus. Sem um plano, é fácil nos distrairmos com atividades triviais ou urgências inesperadas que nos afastam de nossos objetivos e de nossa comunhão com o Senhor. Do ponto de vista psicológico, o planejamento diário pode reduzir significativamente o estresse e a ansiedade. Saber o que precisa ser feito e ter um plano claro pode nos dar uma sensação de controle e propósito. Estudos mostram que pessoas que praticam o planejamento diário tendem a ser mais produtivas e a sentir menos estresse. Isso porque o planejamento ajuda a criar uma estrutura para o dia, permitindo que lidemos melhor com as interrupções e mudanças inevitáveis. Considere a metáfora de um agricultor. Imagine que você é um agricultor olhando para seu campo. Se decidir adiar a semeadura, alegando que o fará mais tarde, corre o risco de perder o tempo ideal para plantar. Sem planejamento, as sementes podem nunca ser plantadas e a colheita será comprometida. Da mesma forma,
Se não planejarmos nosso dia, podemos perder oportunidades valiosas de fazer a vontade de Deus e de sermos produtivos em nossas responsabilidades. O próprio Jesus nos deu exemplos de planejamento. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e refletir sobre o que precisava fazer a seguir. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, lemos que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Isso mostra que ele dedicava tempo para planejar seu ministério e buscar a direção de Deus. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, sentiu a necessidade de planejar e buscar orientação divina, quanto mais nós devemos fazer isso? Para que possamos realmente valorizar cada dia que Deus nos dá, é essencial começar amanhã com um momento de reflexão e planejamento. Vamos falar sobre como podemos incluir o planejamento em nossa rotina diária de uma maneira prática e fácil. Que tal começarmos reservando um momento específico pela manhã? Antes de mergulhar nas atividades do dia, tire alguns minutos para planejar. Pode ser logo após sua oração matinal ou enquanto saboreia seu café da manhã. Pense nas suas prioridades. Anote as tarefas mais importantes que precisa realizar. Pergunte a si mesmo: o que é realmente essencial? O que pode ser delegado ou deixado para depois? Isso ajuda a manter o foco no que importa de verdade. E não se esqueça de incluir tempo para Deus. Reserve um momento do seu dia para leitura bíblica, oração e meditação. Isso não deve ser negociável, pois é essencial para a sua saúde espiritual. Também é importante ser flexível. A vida nem sempre segue nossos planos à risca. Então, esteja preparado para ajustes e mudanças. Mantenha o foco nas suas prioridades, mas deixe espaço para a flexibilidade. No final do dia, faça uma rápida revisão do que foi realizado e o que precisa ser ajustado para o dia seguinte. Isso ajuda a manter o foco e a melhorar seu planejamento continuamente. Portanto, cada manhã deve começar com um momento de reflexão e planejamento. Isso não apenas nos ajuda a sermos mais produtivos, mas também nos permite viver de acordo com a vontade de Deus, utilizando o tempo que Ele nos deu de maneira sábia e intencional. Lembre-se, como lemos em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16, devemos viver de forma sábia, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Que possamos, a cada dia, buscar a orientação de Deus e planejar nossas atividades com diligência e propósito. Além do planejamento, nossas relações interpessoais também necessitam de atenção e profundidade. As relações superficiais são como uma fina camada de gelo, frágeis e prontas para quebrar sob a menor pressão. Elas diretamente contradizem o comando de Cristo de amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Em João capítulo 15, versículo 12, Jesus nos diz: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Esse tipo de amor é profundo, comprometido e sacrificial, muito diferente das interações superficiais que muitas vezes dominam nossas vidas. Na sociedade atual, somos bombardeados por conexões rápidas e efêmeras. Redes sociais, mensagens instantâneas e encontros ocasionais podem nos dar a ilusão de relacionamentos profundos, mas na realidade, muitas dessas interações carecem de substância. A superficialidade nas relações pode nos deixar com uma sensação de vazio e isolamento, mesmo quando estamos cercados por muitas pessoas. Isso não é o que Deus deseja para nós. Ele nos criou para a comunhão e para relações que refletem seu amor profundo e incondicional. A psicologia nos diz que relacionamentos profundos e significativos são essenciais para o nosso bem-estar emocional e mental. Ter amigos com quem podemos compartilhar nossos verdadeiros sentimentos, medos e sonhos nos proporciona um senso de pertencimento e apoio.
Quando cultivamos essas conexões, nossa vida se torna mais rica e cheia de propósito. No entanto, para alcançar essa profundidade, precisamos estar dispostos a investir tempo e esforço. Isso significa ir além das conversas triviais e se envolver verdadeiramente na vida dos outros. Jesus é nosso maior exemplo de como cultivar relacionamentos profundos. Ele não se contentou em ter seguidores à distância. Em vez disso, ele se envolveu intimamente com seus discípulos, compartilhando suas alegrias, tristezas e a missão que ele veio cumprir. Ele conhecia seus medos e fraquezas e ainda assim os amava profundamente. Jesus nos chama a fazer o mesmo, a amar profundamente e a nos comprometer com os outros. Você já parou para refletir sobre a profundidade de seus relacionamentos? Muitas vezes estamos tão ocupados com nossas próprias vidas que esquecemos de realmente conhecer e entender as pessoas ao nosso redor. Que tal começar a cultivar uma maior profundidade em suas relações? Isso pode começar com algo simples, como perguntar sinceramente a alguém como ele está e estar disposto a ouvir de verdade, sem distrações. Pode ser também se disponibilizar para ajudar em momentos de necessidade ou celebrar as conquistas dos outros como se fossem suas. Ao investir tempo e energia para construir relacionamentos significativos, você não apenas cumpre o mandamento de Cristo, mas também enriquece sua própria vida. Lembre-se de que a profundidade das relações requer vulnerabilidade e honestidade. Não tenha medo de compartilhar suas lutas e pedir ajuda quando precisar. Este é um sinal de força, não de fraqueza. Então, para a reflexão, como você pode cultivar uma maior profundidade em seus relacionamentos para realmente refletir o amor de Cristo? Pense em suas interações diárias e como pode torná-las mais significativas. Pode ser um telefonema inesperado para um amigo, uma visita a um parente ou até mesmo um gesto de bondade para um colega de trabalho. Esses pequenos atos de amor podem fazer uma grande diferença. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e buscar relacionamentos que vão além da superfície, construindo laços fortes e duradouros que refletem o verdadeiro amor cristão. A cada dia, peçamos a Deus que nos guie e nos dê a sabedoria para cultivar essas conexões profundas e significativas. Depois de cultivar relações profundas, vamos falar sobre a importância da disciplina espiritual. Negligenciar as disciplinas espirituais, como meditação, oração e estudo da Bíblia, é como tentar navegar em um mar tempestuoso sem uma bússola. Estas práticas são fundamentais para o crescimento e a saúde espiritual de todo cristão. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, somos chamados a fazer todos os esforços para acrescentar à nossa fé a virtude, ao conhecimento, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor. Este versículo nos lembra que a disciplina espiritual não é opcional, mas essencial para uma vida cristã robusta e frutífera. A disciplina espiritual é o alicerce que nos sustenta nos momentos de adversidade e nos permite crescer continuamente em nossa caminhada com Deus. Assim como o exercício físico fortalece o corpo, a prática regular das disciplinas espirituais fortalece a nossa alma. Estudos mostram que a meditação e a oração têm efeitos positivos não apenas no bem-estar espiritual, mas também na saúde mental e emocional. Elas nos ajudam a encontrar paz, clareza e propósito em meio ao caos da vida cotidiana. Pense em Jesus, que apesar de suas muitas responsabilidades e da constante demanda de pessoas ao seu redor, sempre encontrava tempo para se retirar e orar. Em Marcos 1:35, vemos que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde estava orando. Se Jesus, o Filho de Deus,
sentia a necessidade de se afastar para orar. Quanto mais nós, em nossa fraqueza humana, precisamos desse tempo de comunhão com o Pai. Você já parou para refletir sobre como a regularidade de suas práticas espirituais influencia sua vida diária? A falta de disciplina espiritual pode nos deixar espiritualmente fracos e vulneráveis às tentações e desafios da vida. Sem a meditação na Palavra de Deus, a nossa fé pode se tornar superficial e nosso conhecimento de Deus pode ficar limitado. Sem a oração, podemos nos sentir desconectados de Deus e perder o senso de sua presença em nossas vidas. Mas quando nos comprometemos com essas disciplinas, experimentamos uma transformação profunda. A meditação na Palavra de Deus nos enche de sabedoria e compreensão. A oração nos aproxima de Deus, nos permite derramar nossos corações diante dele e ouvir sua voz. O estudo da Bíblia nos dá uma base sólida de verdade que nos guia em todas as áreas da vida. Que tal começar a fazer dessas disciplinas uma parte regular do seu dia? Pode ser difícil no início, especialmente com a correria da vida moderna, mas os benefícios são imensuráveis. Reserve um tempo específico a cada dia para ler a Bíblia, orar e meditar na Palavra de Deus. Você pode começar com apenas alguns minutos e gradualmente aumentar esse tempo à medida que se sentir mais confortável. Para reflexão, como a regularidade das suas práticas espirituais influenciou sua vida diária? Pense nas áreas em que você viu crescimento e nas áreas que ainda precisam de trabalho. Lembre-se de que a caminhada espiritual é uma jornada contínua e que cada passo que damos em direção a Deus nos aproxima mais dele. Ao priorizar essas disciplinas espirituais, você estará construindo um fundamento sólido para a sua fé. Você descobrirá que sua relação com Deus se tornará mais profunda e significativa e que você estará mais bem preparado para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Que possamos seguir o exemplo de Jesus e nos dedicar às disciplinas espirituais com fervor e determinação, sabendo que através delas crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para finalizar, é crucial utilizar bem os talentos e recursos que Deus nos deu. Desperdiçar os talentos e recursos que Deus nos deu é como enterrar um tesouro valioso e nunca usá-lo. Em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, Jesus conta a parábola dos talentos, onde um senhor confia seus bens a seus servos antes de partir em viagem. 2 dos servos usam esses talentos para obter mais, enquanto o terceiro enterra o seu talento por medo. Quando o senhor retorna, ele elogia os 2 primeiros servos por sua fidelidade e diligência, mas repreende duramente o terceiro por sua negligência. Esta parábola nos ensina a importância de usar nossos dons e recursos de maneira que honre a Deus e beneficie os outros. Deus nos concede habilidades, talentos e recursos não para que os guardemos egoisticamente, mas para que os usemos para a sua glória e para o bem do nosso próximo. Cada um de nós possui talentos únicos e recursos que podem fazer uma diferença significativa na vida dos outros e na construção do reino de Deus. Psicologicamente, usar nossos talentos e recursos de maneira produtiva também traz um profundo senso de satisfação e propósito. Estudos mostram que pessoas que utilizam suas habilidades em atividades que consideram significativas experimentam maior bem-estar e realização pessoal. Quando negligenciamos nossos talentos, não apenas falhamos em cumprir nossa responsabilidade divina, mas também nos privamos da alegria e do crescimento que vem de usar nossos dons. Pense no exemplo de Jesus. Ele nos mostrou como viver uma vida plenamente dedicada ao uso dos dons que Deus lhe deu. Desde o seu ministério de ensino e cura até o seu sacrifício na cruz, Jesus utilizou tudo o que possuía para cumprir a vontade do Pai
e servir a humanidade. Ele nunca desperdiçou uma oportunidade de fazer o bem, ensinar a verdade ou mostrar compaixão. E quanto a você? Como tem utilizado os talentos e recursos que Deus lhe deu? Muitas vezes, podemos subestimar nossos próprios dons ou sentir que não temos nada de significativo para oferecer. No entanto, a verdade é que cada um de nós tem algo valioso que pode contribuir para o bem maior. Pode ser um talento artístico, uma habilidade em resolver problemas, recursos financeiros, tempo ou simplesmente a capacidade de ouvir e oferecer apoio. Eu o convido a refletir sobre os talentos e recursos que você possui e a considerar como pode usá-los mais plenamente. Veja esses talentos e recursos não apenas como posses ou habilidades, mas como presentes sagrados confiados a você por Deus. Pergunte a si mesmo: como posso usar meus dons para servir melhor a Deus e ao próximo? Pode ser através de voluntariado, ajudando na sua comunidade, contribuindo financeiramente para causas justas, ou simplesmente usando suas habilidades no seu local de trabalho de maneira que honre a Deus. A vida é breve e as oportunidades para fazer a diferença podem ser efêmeras. Por isso, é vital que não desperdicemos os talentos e recursos que temos. Ao invés disso, sejamos como os 2 servos diligentes da parábola que multiplicaram os talentos que receberam. Que possamos viver com a convicção de que tudo o que temos é um presente de Deus, dado a nós para que possamos fazer o bem e glorificar o seu nome. Portanto, que tal começar hoje mesmo? Faça um inventário dos talentos e recursos que você tem e estabeleça um plano para usá-los de maneira mais eficaz. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está ao seu lado, pronto para guiar e abençoar seus esforços. E assim, ao final de cada dia, você poderá olhar para trás com a satisfação de saber que usou bem os dons que lhe foram confiados e ouvir de Deus: muito bem, servo bom e fiel. Lembre-se, cada talento e recurso é um presente sagrado. Use-os com sabedoria e gratidão, e você verá o impacto transformador que pode ter na vida das pessoas ao seu redor e na sua própria vida. Que possamos ser sempre fiéis administradores dos dons que Deus nos deu, vivendo para sua glória e fazendo a diferença no mundo. Agora que revisamos esses hábitos, vamos refletir sobre como colocá-los em prática no nosso dia a dia. À medida que refletimos sobre esses hábitos matinais e suas implicações espirituais, é essencial lembrar que cada dia é uma nova oportunidade para nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com seus ensinamentos. Pequenas mudanças em nossa rotina podem ter um impacto profundo em nossa jornada de fé. Que possamos todos buscar a transformação de nossos corações e mentes, permitindo que o amor de Deus guie cada uma de nossas ações diárias. Se este momento foi valioso para você, peço seu apoio ao nosso canal. Inscreva-se para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos levar a palavra de Deus mais longe e ajudar mais pessoas a transformar suas vidas. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe abundantemente.